Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Falamos ao vivo, este é o Direto da Redação e hoje nós vamos conversar de um tema muito importante, um tema em que é o início de um desenvolvimento de uma cidade. O tema é habitação e para falar sobre habitação, nós trouxemos ao estúdio o secretário Marco Antônio Vilela dos Santos. Ele que é natural de Santos, tem 25 anos de experiência na administração pública, é bacharel em História com pós-graduação em Gestão Pública. Muito bem-vindo, secretário. Obrigado, eu agradeço aí ao convite e estou aqui à disposição para bater esse papo aí, esclarecer aí os questionamentos. Obrigado pela presença. Secretário, a Secretaria de Habitação, ela tem uma importância vital no desenvolvimento de uma cidade. Muitos até acreditam que uma das principais secretarias numa gestão. Mas a função da Secretaria de Habitação não é só regularizar a casa e construir, a autorização para construir prédio, não é isso? O secretário tem outras funções importantes também. A Secretaria de Habitação aqui em Osasco, ela é habitação e desenvolvimento urbano. Dentro da Secretaria nós temos os setores que pensam a questão da produção habitacional e as dinâmicas do mercado imobiliário e habitacional da cidade. Você tem o setor que faz regularização fundiária, ou seja, esses assentamentos precários, as nossas áreas livres que foram construídas de forma irregular. Então, o setor de regularização fundiária e o setor que a gente chama de desenvolvimento urbano, que aí lá nós temos o setor de aprovação de projetos, ou seja, de novos projetos habitacionais, e o setor de desenvolvimento urbano propriamente dito, que é o que pensa as diretrizes de crescimento da cidade, que tá sempre envolvido no processo das dinâmicas econômicas e ocupacionais da cidade. Secretário, uma das funções da Secretaria, o senhor acabou de falar agora, é esse planejamento. De que forma que a Secretaria tem olhado para isso? Como é que está esse olhar para o desenvolvimento da cidade de Osasco, que já cresceu bastante, né? Já tem aí um boom de construções novas. Qual que é o olhar específico para essa questão do desenvolvimento? De que forma que atua a Secretaria nisso? Hoje, de verdade, a Secretaria está trabalhando em parceria junto com a Secretaria de Planejamento, da Secretaria Dulce, né? Nós estamos trabalhando hoje no processo de revisão do plano diretor, né? O prefeito Rogério Lins encomendou da gente uma tarefa de tratar essa revisão do plano diretor. Nós temos uma lei muito fragmentada, ou seja, nós temos leis antigas de 74, depois de 80 e tantos, ou seja, todas elas com muitas emendas e com difícil aplicação e dentro de uma dinâmica de mercado totalmente diferente da década de 70 e de 80 e até de 90. A dinâmica hoje é totalmente diferente. Então hoje nós estamos trabalhando no processo de revisão, ou seja, fazendo uma nova leitura da cidade, né? Fazendo uma leitura que está sendo pactuada, na verdade, é uma leitura que nós vamos fazendo pelas regiões da cidade. Agora em setembro nós vamos entrar no processo de reuniões com segmentos e com setores da economia da cidade, ou seja, nós vamos trabalhar uma leitura da cidade para que a gente possa começar a identificar que regiões, que territórios. E nós temos que pensar sempre assim, nós estamos falando de uma cidade, não de um gueto, de um padrão construtivo para um determinado mercado imobiliário, não de outro gueto para população de baixa renda, não de um lugar onde vai ser exclusivo para atividade comercial. Nós estamos falando de construção de cidade, que tem que pensar na qualidade de vida, que tem que pensar na circulação das pessoas, que tem que pensar na infraestrutura de serviços, na infraestrutura para garantir o mínimo de condições de vida, que é saneamento, água, esgoto, iluminação pública, equipamentos públicos, atender essa população toda com qualidade. E aí a gente sempre fala, eu costumo falar junto com a Dulce, a gente sempre fala assim, o que nós estamos falando hoje é de falar numa cidade que tem a alma, né, que tem uma identidade, e que tem, né, Osasco teve um pouco na época da emancipação, e mesmo posterior da emancipação, ela tinha uma característica de ser uma cidade industrial, né? Hoje é outra cidade, e hoje Osasco é a bola da vez da região oeste, né, porque ela está se tem uma cidade que tem uma posição geográfica privilegiada, é Osasco. E nós temos que fazer desse limão uma boa limonada para a cidade de Osasco, né? É verdade, uma cidade que indo para o interior no sentido oeste é a primeira saindo de São Paulo, ao contrário é a última chegando em São Paulo. E essa mudança estrutural na cidade que passou a ser uma cidade mais comercial, menos industrial, também trouxe
muita gente para cá. Sim. Nesses levantamentos preliminares, nesses estudos, já é possível identificar o tamanho do déficit habitacional na cidade, secretário? A cidade tem o PLIS, né, o Plano Local de Habitação e Interesse Social. O PLIS foi feito em 2010, né, foi feito por uma equipe ligada à Universidade Federal do ABC. Então, o PLIS identificava na década em 2010, alguma coisa em torno de 32 mil unidades em déficit habitacional, que a gente chama de quantitativo, ou seja, de unidades, de novas unidades habitacionais que precisam ser produzidas. Né? Hoje nós estimamos que nós estamos com esse déficit na casa dos 40. É uma estimativa e é em torno desses números em que nós estamos trabalhando as ações da Secretaria no sentido de buscar a solução para esse tipo de déficit. Né? Entendi. E qual que é o programa da Secretaria voltado para diminuir ou talvez eliminar esse déficit? Não é possível porque cada vez vai surgindo mais pessoas, novos moradores. Mas pelo menos para tentar diminuir, tem um programa que o senhor já pode falar para a gente que é o principal para poder diminuir esse déficit? Na verdade, assim, hoje nós vivemos um momento bastante complexo, porque assim, os programas públicos de produção habitacional, eles foram esvaziados economicamente, né? Então você pega o Minha Casa Minha Vida voltado para a faixa 1, que é a faixa de menor renda, ele praticamente hoje só existe para dar conta dos projetos do PAC. Porque todo o recurso mais direcionado a essa produção, eles foram migrados para financiar a produção de padrão mais alto, ou seja, o governo federal migrou uma parte do recurso do Minha Casa Minha Vida faixa 1 para Minha Casa Minha Vida para pessoas que ganham acima de R$10 mil, que objetivamente não precisariam de financiamento público, porque o mercado atende, né? Então ele vai no financiamento no mercado imobiliário e atende essa faixa de renda. Então esses programas públicos eles deram uma reduzida. Porém, eles existem ainda. Nós estamos trabalhando em várias frentes. Uma frente é identificar terras disponíveis e com valor que possa fazer essa produção. Outra é fazer parceria com os donos dessas terras, para que eles ofereçam essas terras para que o mercado imobiliário possa entrar e fazer produção para essa população de mais baixa renda. Isso tem que fazer via governo federal, via Minha Casa Minha Vida, porque a unidade habitacional é um produto muito caro, né? E o custo é muito alto, o orçamento municipal não suporta bancar 100% essa estratégia. O município dispõe de alguns instrumentos e que a gente usa bastante, que são as outorgas onerosas, que acabam gerando produções habitacionais voltadas para essa população. Só para dar um cenário da dificuldade desse momento. Até uns 4 anos atrás, o governo federal contratava entre 800 mil e 1 milhão de unidades ano de faixa 1, ou seja, gente que ganha até R$ 1.600. Esse ano o governo federal falou em contratar 100 mil e até agora contratou 22 mil. Então, a nossa expectativa de que esse programa federal vá dar suporte para isso é bastante difícil. Porém, a gente está trabalhando com identificar novos terrenos, parceiros privados, estamos tentando construir algumas PPPs, para que a gente possa criar dinheiro novo para produzir esse tipo de unidade. Alguma área já observada e que pode ser uma potencial área ser utilizada para esse programa? Então, nós hoje já temos uma área lá em Quitaúna, que é uma área pública municipal que o prefeito mandou destinar. Então, nós em breve vamos estar soltando uma concorrência pública, um chamamento para que alguma empresa adquira o direito de fazer o projeto e ser contratado pela Caixa. Né, estamos estudando mais 8 áreas. Essa do Quitaúna seria para verticalização, área para casas populares? Qual que é o olhar nesse sentido? Lá nós temos um olhar de verticalização até um limite. Nós estamos trabalhando com uma expectativa de ter alguma coisa em torno de 500 unidades, mas é uma área onde vai ter que ter um parcelamento, que é o que eu estou dizendo, a gente está trabalhando com o conceito de cidade. Então ele vai ter que pensar lá habitação, equipamento público, área comercial, ou seja, você está criando um bairro. Você está mobilizando 500 famílias, alguma coisa em torno de 2.000 pessoas. Então você tem que pensar que você tem que dar mobilidade, qualidade de vida para essas pessoas. Não é pegar as pessoas de uma região da cidade e jogar na outra e falar, agora se vira aí. Senão não muda nada, né? Exatamente. E aí a pessoa tendo um bairro mais planejado, as coisas mais próximas ali, de repente facilita, até evita o deslocamento dela
para o centro. E é sobre isso, você que está em casa, que a gente vai tratar no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho das diferenças das regiões norte e sul e também do centro. Não saia daí, a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida voltamos para falar sobre habitação com o secretário de Habitação. Até já. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros, mas nem sempre foi assim. Em 1965, a Justiça Eleitoral continua a ser constituída por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Tribunal Federal de Recursos, um desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 2 cidadãos com notável saber jurídico nomeados pelo Presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral elege para presidente um dos 2 ministros do STF. O outro fica com a vice-presidência. A função de procurador-geral é exercida pelo Procurador-Geral da República. A novidade é a criação da função de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. A Corte elege um dos membros efetivos para essa função, que tem as atribuições determinadas pelo Tribunal. Vamos estourar. Voltamos ao vivo com o Direto da Redação. Daqui a pouquinho teremos também a transmissão da sessão ordinária direto do plenário Tiradentes na Câmara Municipal de Osasco. Hoje o nosso convidado é o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marco Antônio Vilela. Muito obrigado, Marco Antônio. E o nosso papo é habitação, claro, e também desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as diferenças que existem na cidade. A gente tem a Zona Norte com uma característica totalmente diferente da Zona Sul, que é mais próximo do centro. Secretário, quando o senhor chegou a Osasco, o senhor viu essa diferença, né? A Zona Norte é ligada por apenas 2 pontes. O que passou? O senhor que é um historiador, o senhor foi procurar saber por que disso. E como é que o senhor enxerga, enquanto secretário, essa diferenciação da Zona Norte, da Zona Sul e centro? Primeiro, eu acho que a cidade de Osasco ela tem um grande desafio, que é encarar essa desigualdade, né? E encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade, né? Lógico que a Zona Sul, até pela proximidade com a capital, e ela na verdade é isso, Osasco era um bairro da capital, quando ele se desloca, aquela região foi a região que primeiramente foi ocupada e naturalmente também seria a região que também teria maior infraestrutura. Isso aconteceu de fato, né? A Zona Norte tem o déficit da Zona Norte, ele passa principalmente pelo déficit de infraestrutura, né? Então você tem muito déficit na questão de saneamento básico, ou seja, você tem água bastante, mas você tem esgoto quase nada. Estamos nesse trabalho aí junto com a Sabesp no sentido de buscar esse equilíbrio para a região, porque se você pegar, se lançaram cerca de 100 empreendimentos imobiliários na cidade nos últimos 10 anos, né? Desses, 90 foram na Zona Sul e no centro, né? No eixo autonomistas. Os pingadinhos, outros foram na Zona Norte, porque o custo para a implantação desse tipo de empreendimento é muito alto, porque não tem a infraestrutura. Então, para você fazer esse empreendimento, tem que levar a infraestrutura. Então, se você vir buscar água aqui no Bela Vista e levar lá para a Zona Norte, você imagine o custo que é de levar uma rede até para fazer um condomínio com alguns. Então acho que esse desafio é muito grande, né? Do ponto de vista dos equipamentos, levar para a Zona Norte os equipamentos de cultura, levar para a Zona Norte os equipamentos de lazer, levar para a Zona Norte a qualidade de vida. Ou seja, é encarar a cidade com o equilíbrio que a cidade tem que ter, né? Então você tem sistemas viários mais precários e tudo isso você tem que buscar dentro de um processo de diretriz, de desenvolvimento urbano, né, territorial, buscar esses equilíbrios. Ou seja, quando vai fazer implantar um corredor comercial num lugar, você já tem que pensar como vai ser a ampliação dele, a capacidade que ele tem de suporte. E a mesma coisa quando você vai fazer empreendimentos novos. Eu vou fazer lá uma torre, verticalizar lá
30 andares, fazer 500 unidades. Pô, que condição eu tenho de fazer 500 unidades numa rua de 6 metros de largura? Que não tem saída de um dos lados. Então, assim, essa condição de pensar a cidade e quais os limites dela e quais as intervenções que nós temos que fazer para possibilitar que o crescimento econômico, que a atividade econômica se desenvolva na cidade, né? Eu tenho sempre falado para os construtores, para os empresários que têm procurado a secretaria, eu falo assim, primeiro a gente tem interesse que as coisas aconteçam na cidade, que tem atividade econômica. Porque nós não queremos que Osasco vire uma cidade dormitório. Osasco tem que ser uma cidade pujante economicamente, como ela é. Ela é uma cidade que tem uma economia forte, mas ela tem condição de ser mais forte, né? Ela tem condição, tem território, tem população preparada e nós podemos fazer disso. Poder fazer de Osasco uma cidade que seja economicamente mais forte. E isso tem que buscar. E só vai ser isso com equilíbrio. Porque você tem uma situação de concentração dos empregos na zona central, né? Na região central da cidade. A segunda maior concentração de emprego na cidade é no Industrial Anhanguera, que é na Zona Norte. Só que essas duas condições levam a você ter uma circulação pendular. Então todo mundo, um grande volume de pessoas se movimentam por cento. Então distribuir as atividades econômicas no território, buscar esse equilíbrio é uma ação fundamental que a gente possa fazer na cidade. E aí isso é uma ação que vai garantir. Porque se você garante renda, garante emprego, você garante um maior equilíbrio e diminui a desigualdade da cidade. Há quem pense que essa diferença de desenvolvimento entre regiões norte e sul seria estratégica para o lado do sul, diferença geográfica da zona norte, que Sim. é mais montanhosa, mas definitivamente o senhor diz que é estrutural, porque senão você não tem um IDH bom, se você não tem um índice de desenvolvimento humano, que é um índice que mede a qualidade de vida, você não tem estrutura para poder fazer ali minimamente uma rede de esgoto, é claro que vão preferir o lado norte que o lado sul, é isso? É praticamente isso. Se você pegar, é isso que eu estava falando, se você pegar os empreendimentos imobiliários que foram lançados na cidade, eles estão concentrados onde tem a maior renda da cidade. Então, tinha um amigo que dizia que dinheiro atrai dinheiro, né? Então que investimento atrai investimento. Então, um pouco isso. Se você garantir a infraestrutura, você começa a dar condições de igualdade para uma região que é desigual, né? E tem essa história de nunca tratar igual os desiguais, né? Então você tem que dar condição para que o desigual busque essa condição de igualdade, né? Lei de zoneamento interfere nesse desenvolvimento? Sim, muito. Ela determina, né? Nesse lote aqui eu posso fazer uma casa, posso fazer um comércio. Se eu fizer uma casa eu posso fazer ela com até tantos metros quadrados, posso construir tantas vezes o terreno, tem que deixar tanto de recuo, tem que ter uma vaga, tem que ter um banheiro, ou seja, a lei de zoneamento passa a criar regra para que você faça uma ocupação ordenada do território. E a secretaria participa da lei de zoneamento? Sim, na verdade a gente é meio aplicador da lei de zoneamento, né? Porque quando a gente vai fazer uma aprovação de um projeto, qualquer que seja, de comercial ou habitacional, né, um galpão de logística, ou uma indústria, ou uma atividade de lazer, qualquer que seja a construção, ela tem que ser aprovada na secretaria. E aí, uma das primeiras coisas que a gente vê é, nesse lote, o que pode ser feito nele. Que atividade pode ter? Essa atividade que ele pretende construir cabe nesse lote? Pode ser nesse lote. Então a gente é o aplicador praticamente da lei. Tendo em vista isso, qual que é o planejamento, o olhar da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano para essa questão, para esse equilíbrio norte, sul e centro? Conversávamos aqui antes de ir para o ar que tem uma ideia aí, uma possibilidade de ter mais moradia no centro da cidade, porque não se tem moradia, né? Esvaziou, o senhor estava me contando, inclusive, de que o centro tem 12 horas só, né? Não é 24 horas, não tem muita gente morando no centro da cidade, é isso, secretário? Nos últimos 30 anos você vê um esvaziamento da região central de moradia. Por outro lado, houve um incremento da atividade comercial. Quando você incrementa somente a atividade comercial, toda aquela infraestrutura que está instalada, ela fica subutilizada. Porque você utiliza ela praticamente só 12 horas. Né? Se você promove a moradia, nessa região, você começa a estimular menos circulação de ônibus, menos
né, menos viagens, né? Então o cara sai da Zona Norte para vir para o centro. O próprio trânsito, né? Você não sai da Zona Norte, da Zona Sul, você já está morando no centro. Exatamente. Facilita. Você está morando no emprego. E também essa linha de buscar a criação de polos regionais de atividade econômica também é para estimular, diminuir esse fluxo. Porque, lógico, houve uma opção da indústria brasileira pelo automóvel, né? Por circulação de veículos individuais. Isso cria um problema, porque a estrutura do sistema viário está aí. A rua tem 6 metros. Para você aumentar uma rua de 6 metros, tem um custo financeiro monstruoso, né? Então, se você pensar isso em escala, né, então você tem que buscar a redução das circulações das pessoas para melhorar a qualidade de vida. Ou seja, você mesmo estava contando aqui, né? Se você vem num dia normal, em 15 minutos você está no centro, né? Se pegar um dia meio enroscado, é 1 hora, 1 hora e pouco. Ou seja, você perde por dia 2 horas da sua qualidade de vida só em deslocamento para ir para o serviço e para voltar. E para voltar para casa, né? E para voltar para casa. Então isso é um componente importante da qualidade de vida das pessoas, né? O tempo que elas perdem no trânsito, né? Então é uma coisa que a gente precisa... É verdade. Mas há algum empreendimento já pensado para a região central? Não, na verdade, hoje nós estamos abrindo essa discussão, né, junto com a questão do plano diretor, né, da revisão do plano diretor. E é sobre o plano diretor que a gente vai falar no próximo bloco. Para você que está nos assistindo, não saia daí, o intervalo é bem rapidinho. Em seguida, na volta, a gente vai conversar sobre o plano diretor com o secretário Marco Antônio Vilela. Até daqui a pouco. Sotaque. 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 Eu moro no Ipiranga, sou descendente de italiano. Meu nome é Felipe, eu sou paulistano e moro em Pirituba. Sou chileno, moro em São Paulo faz 30 anos. Meus pais são cariocas, eu sou carioca, eu moro na Aclimação. Meu nome é Hugo, meu pai é japonês, minha mãe é brasileira e eu moro ali na Vila Mariana. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que quem tem sotaque são os outros, né? Nós nunca achamos que temos algum sotaque, mas todos nós temos sotaques, todos nós falamos de uma maneira muito ligada à nossa realidade, ao nosso local de nascimento, né? Porta. 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 Ao longo desses 500 anos, São Paulo recebeu a contribuição de povos que vieram de várias partes do mundo, né? Os imigrantes, trazendo na bagagem, além das saudades e dos seus bens materiais, as suas línguas, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. De volta com o nosso programa direto da redação. Obrigado a você que está nos assistindo. Hoje o nosso assunto é habitação. A gente vai falar do plano diretor já, como prometido, na virada do intervalo. Antes, eu gostaria de saber como é que estão os projetos que já estavam sendo feitos na gestão anterior. Foram retomados, secretário? Nós encontramos na secretaria todas as nossas obras paradas, né? Algumas 6 meses, outras um pouco menos. Nós trabalhamos aí o primeiro semestre muito forte aí junto com o prefeito, Rogério, para que a gente pudesse realinhar essas obras e retomar essas obras. Então hoje nós retomamos a obra de canalização do braço morto do Tietê, lá do Rochidale, da urbanização do Rochidale. Ela já está retomada tanto no trecho do rio, quanto na UBS, né, que nós estamos construindo dentro do projeto do Rochidale. Nós retomamos a obra do Morro do Sabão, né, que também é uma urbanização. Nós retomamos a construção dos prédios e agora estamos retomando a construção do sistema de esgoto e da estação de tratamento de esgoto, e aí vamos concluir o projeto do Morro do Sabão. Nós retomamos o projeto, né, iniciou-se, na verdade, já nesse ano,
o projeto Minha Casa Minha Vida, lá do Miguel Costa, que está construindo 960 unidades habitacionais para atender as famílias do Rochidale e do Santa Rita, e do próprio Miguel Costa, que moravam lá na época, lá na área das cocheiras, lá do Miguel Costa. Esses iniciaram. Iniciou-se também esse ano o projeto do Viva Quitaúna, que é uma entidade, que é um movimento de moradia que a prefeitura fez uma doação de um terreno e aportou um recurso. Então eles estão construindo também 200 unidades lá no Quitaúna. Né? Isso está andando, as obras estão bem adiantadas, tanto no Miguel Costa quanto esse. Né? Retomou-se agora, com uma parceria do governo do estado, a obra do Ribeirão Vermelho, né? Que é uma obra do DAE. Também nós conseguimos retomar agora também, recentemente o governador esteve aqui assinando a ordem de serviço. Então a gente conseguiu de alguma forma realinhar essas ações da Secretaria, acertar as questões orçamentárias que tinham muitas pendências e tal. Então a gente conseguiu dar uma alinhada para terminar esse ano aí num ritmo ainda não muito acelerado, porém para que ano que vem a gente possa voltar com um ritmo mais acelerado, porque como a gente tinha uma restrição orçamentária bastante grande esse ano, a gente trabalhou dentro da nossa realidade, mas tentando que essas obras não parem mais. Ou seja, elas podem andar num ritmo não tão rápido esse ano, mas para que ano que vem a gente possa ter uma sustentabilidade no tocar essas obras. E junto com o secretário Cláudio, né, quando ele já esteve aqui, né, a questão do Santa Rita, que era uma obra que estava suspensa pelo governo federal. Santa Rita, a gente tem imagens aí daquele vale, né? Lá do Girassol. Isso. Pode falar, secretário. E junto com o secretário Cláudio, que essa obra estava suspensa, né, o governo federal havia suspendido esse contrato, a gente conseguiu fazer um esforço aí técnico entre as equipes da prefeitura toda e conseguimos fazer com que o Ministério das Cidades retomassem a obra do Santa Rita. Né? Essa que a gente está vendo é o Canaã, o vídeo, Alex, que é a obra lá do Santa Rita. Pedi para o Alex colocar isso aí também, a Canaã. O vídeo que o Alex vai soltar agora é a obra lá do Santa Rita. O senhor estava falando que vai construir ali um vale, naquele vale vai construir... A obra do Santa Rita, objetivamente, são duas questões. O Vale dos Girassóis hoje vai ser um grande reservatório. Aonde a gente está vendo essas imagens agora. Isso, lá vai ser um grande reservatório, né, que é um projeto antigo, um projeto inclusive que é um projeto que era do DAE, né, então ele faz um reservatório, segura toda a água ali e vai soltando aos poucos para regular as enchentes, inclusive do braço morto do Tietê e do próprio Tietê. Ou seja, então você cria um reservatório na área de cima, segura essa água e vai soltando ela devagarzinho, conforme o fluxo d'água vai permitindo. Então essa obra a gente conseguiu retomar. Em breve o secretário Cláudio deve estar anunciando a ordem de serviço mesmo para retomar fisicamente a obra. Mas operacionalmente a gente conseguiu com que o Ministério das Cidades, a equipe toda da prefeitura, aí, o Cláudio, principalmente o secretário Cláudio, conseguiu aí tomar essa iniciativa e retomar esse contrato que estava perdido. E lá é um projeto de verticalização de casas, de lá regularização? Tem de tudo, lá tem um pouco de tudo. Lá tem urbanização com regularização, lá tem produção de casas. Parte dessas famílias que hoje já estão no Bolsa Aluguel vão para o Miguel Costa, né, lá no Quitaúna. Lá tem solução de verticalização, então agora o pessoal está reestudando algumas áreas para onde vai possibilitar produzir novas unidades habitacionais para poder, conforme tendo que retirar as famílias e reassentando essas famílias nessas novas unidades. Uma das coisas que trouxe o senhor aqui para Osasco é a sua experiência na urbanização de favelas, não é isso? Eu tenho só 20 anos nessa área. Né? Lá em São Vicente a gente trabalhamos lá em mais de 30 favelas, né? Urbanizamos mais de 30, foram 36 para ser mais exato, né? Que a gente trabalhou não só no planejamento, quanto na execução, na captação de recursos, porque São Vicente, diferente de Osasco, é uma cidade que tem um orçamento bastante restrito. Né? E aí, essa urbanização de favela, em resultados práticos, com a escassez de recurso, tanto federal quanto municipal e até estadual, é a posse. A pessoa constrói e aí há um trabalho da Secretaria de Habitação até no âmbito social também, de orientação, e aí abertura de ruas, asfaltamento e a legalização da posse. É isso, exatamente, secretário? A segurança jurídica da posse e da titularidade da área. Né? Nesse momento de baixa de recursos federais e estaduais até para a execução de políticas de habitação,
A regularização e a urbanização, que a gente chama aqui, tem um programa chamado urbanização gradual. Então você vai implantando a infraestrutura necessária para dar condições de vida para as pessoas e depois vem seguindo com o processo de regularização da terra e da construção das casas, para que a pessoa possa ter um documento lá, ou uma cessão de uso, né, uma concessão de direito real de uso, ou a própria propriedade do terreno mesmo. Os dois dão direito à posse, à transitoriedade, à transmissão, né, os dois levam a registro no cartório, só muda um pouco o termo porque tem os instrumentos legais, dependendo se a terra é pública ou se a terra é particular, tem alguns instrumentos que você aplica para uma ou para outra. Plano diretor é um outro assunto que o senhor aí domina com bastante propriedade. Qual é o trabalho da Secretaria de Habitação no plano diretor e como é que está o plano diretor para a cidade de Osasco? Bom, essa foi uma encomenda do prefeito Rogério, né? Ele falou, nós temos uma legislação antiga, com muita emenda, nós precisamos modernizar e fazer que ela tenha uma legislação moderna. Ele encomendou isso para mim, para a secretária Dulce, né? E para que a gente trabalhasse junto. Nesse momento a gente também fez uma opção junto com o prefeito Rogério de não contratar consultoria externa, ou seja, foi uma opção de usar a equipe técnica da secretaria, as equipes das secretarias. E hoje o trabalho do plano diretor não é um trabalho só da Secretaria de Planejamento e nem da Secretaria de Habitação, é um trabalho feito por todas as secretarias. Intersecretarial? Não, e todas, porque nós tivemos um primeiro momento, só o primeiro momento de diagnóstico. As equipes da prefeitura se envolveram mais de 100 profissionais de todas as áreas, educação, saúde, assistência, obras, meio ambiente, transporte, administração, ou seja, todo mundo se envolveu no sentido de fazer essa leitura da cidade, que é essa leitura que nós terminamos ontem, fizemos a última plenária regional, que foi lá no 1º de maio, apresentando o diagnóstico. Agora nós vamos iniciar a apresentação do diagnóstico da cidade para os segmentos sociais, ou seja, para os empresários da área de comércio, da construção civil, da indústria, para as universidades. Então hoje nós abrimos para todos os segmentos que queiram fazer a discussão do plano diretor, é só procurar a prefeitura ou a CEPLAG ou a habitação e agendar uma reunião que nós vamos apresentar o diagnóstico na sua sociedade, para discutir a cidade. Porque a gente tem falado assim, nós temos que ver a cidade que nós temos hoje para poder apontar para a cidade que nós queremos no futuro, né? A cidade que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, porque ela começa a ser decidida hoje, né? Importante essa abertura para todas as esferas da sociedade. Agora, com a experiência que o senhor traz de ter feito aí planos diretores em outras cidades, qual é o caminho? O que se aponta? O que o senhor sugere? Qual é o olhar que o senhor tem para Osasco, do tipo, Osasco deve caminhar nesse sentido? Eu acho que o Osasco primeiro tem que achar, é isso que a gente tem falado assim, a gente tem que achar a alma, né? A alma. Porque se você achar a alma, você vai achar o caminho, né? O objetivo de fazer esses encontros com todos os segmentos é um pouco a gente conseguir captar dentro de todos os segmentos aquilo que unifica a cidade. Porque o plano diretor tem que ser um pacto, é um novo pacto. É um pacto de que Osasco nós queremos, né? Então, se ele vai ser um pacto, eu tenho que pegar aquilo que se aproxima de você, de mim, dos outros segmentos. Que é comum. Que é comum, porque esse aí é o que vai ser o que nos une. Porque a partir daí nós vamos achar o que todos os segmentos têm seus interesses e os interesses são legítimos, mesmo que sejam individuais, né? Todos os interesses são legítimos. Da construção civil ele tem seus interesses legítimos, a indústria tem seus interesses são legítimos. Porém, quando você pensa a cidade, você tem que dividir com a cidade. O seu interesse não pode ser maior que o interesse da cidade, de qualquer que seja o segmento. E a cidade também tem que decidir, eu quero ir para esse caminho, ou eu quero ir para esse caminho. Porque nós podemos decidir aqui, vamos com o caminho de se tornar uma cidade industrial de novo. Dificilmente a gente conseguiria, porque a economia hoje do Brasil é outra. Temos um outro processo. A nossa região aqui, inclusive a Grande São Paulo, está se caracterizando diferente disso, né? Então não seria isso. Porém, isso é importante. Eu acho que o Osasco tem que optar por uma diversificação de negócios, né? Eu acho que o Osasco trabalha pouco a questão do turismo de negócio. Eu acho que é uma situação, pela posição privilegiada, nós estamos a 15, 20 minutos da Anhembi, né? Nós estamos a... Né? Se você pegar os grandes polos, lá o Center Norte, lá o Centro de Convenções, e você pega assim, todos com suas agendas lotadas. O Anhembi não tem data para fazer uma feira. O Center Norte não tem data para fazer uma feira. O Imigrantes lá o cara ampliou e não tem data para fazer feira.
Ou seja, você está no coração, no meio das marginais. Você chegou em Osasco, você está no coração, você está a 15 minutos de qualquer polo desse. Né? Então você tem uma posição privilegiada. E esse é um negócio que é uma economia limpa, gerador de riqueza, com valor agregado altíssimo. Né? Então é uma possibilidade que a cidade não trabalhou ainda até hoje. Né? A questão dos serviços. De serviço voltado para o turismo de negócio. Está aí uma identificação da alma da cidade? Pode ser que seja. Pode ser. Pode ser que seja. Eu acho que isso é um potencial. Pela posição geográfica da cidade, é um potencial. Mas você poderia falar, nós temos um potencial logístico espetacular. Espetacular. Porém, nós temos que se preocupar com uma coisa. São Paulo hoje já tomou uma atitude que expulsou a estrutura logística da cidade de São Paulo. As beiradas do Rodanel, né? Botou para as beiradas do Rodanel, porque ele proibiu a circulação de caminhões de grande porte, botou os VUCs, e aí você então... E aí essa conta também desse impacto desse trânsito fica para cidades que assumam. Então acho que nós temos que medir isso. E é uma atividade logística, é uma atividade que gera emprego, mas gera poucos empregos. Né? Gera muito emprego fora, né? Nas origens da carga. No local aqui ela só transita. Né? Então a gente tem que se preocupar com gerar oportunidade de emprego, gerar oportunidade de negócio e gerar qualidade de vida. Eu acho que é esse... E é isso que tem que amalgamar aí esse pacto da cidade aí, né? Secretário, infelizmente o nosso tempo acabou, o Pedro Henrique já está ali mostrando o horário para a gente já estourou o tempo. Queria agradecer por demais a sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Acho que a gente pode até marcar um outro programa para a gente poder trabalhar mais esses assuntos, conversar um pouco mais, esclarecer mais assuntos aqui para a nossa população da cidade de Osasco. Obrigado, a gente agradece a sua presença aqui e parabéns aí pela explanação, pelas informações que o senhor trouxe para quem está ligado na TV. Bom, eu que agradeço o convite, dizer que estou à disposição para os assuntos, para tratar. O pessoal que já esteve comigo sabe, eu atendo todo mundo. Mas assim, eu estou à disposição para a hora que vocês precisarem, assunto específico, assuntos gerais, o que vocês quiserem, a gente está à disposição. Para você que está nos assistindo, fique agora com a programação da TV Câmara, que vai transmitir ao vivo a sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco, direto do plenário Tiradentes. Um forte abraço, a gente volta na quinta-feira. Obrigado. Obrigado, secretário. Imagina.